No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o psiquiatra canibal mais famoso do mundo, Hannibal Lecter. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal. E o vídeo de hoje é um vídeo onde eu vou explicar para vocês a série de livros Hannibal Lecter. Já recebi essa dúvida algumas vezes sobre quantos livros fazem parte da série, qual é a ordem de leitura, como eles devem ser lidos. Portanto, eu resolvi gravar um vídeo único explicando para vocês direitinho quantos livros são, qual a ordem de leitura, como a série funciona, para que não exista mais dúvida. A série Hannibal Lecter é uma série escrita pelo Thomas Harris, que começou a ser publicada lá na década de 80. Ela possui 4 livros e ela tem como protagonista um psiquiatra canibal, que é o Dr. Hannibal Lecter. O Lecter foi eternizado no cinema através do Anthony Hopkins lá no filme O Silêncio dos Inocentes, em 1991. Mas os livros, é claro, que trazem muitos outros detalhes, mais aprofundamento, e eu acho que todos eles devem ser lidos e apreciados. Vamos começar pelo começo. Quantos livros são? São 4 livros que falam de Hannibal Lecter. O primeiro foi publicado em 1981 e o último em 2006. São eles em ordem de publicação: Dragão Vermelho, O Silêncio dos Inocentes, Hannibal e Hannibal, A Origem do Mal. E qual é a ordem de leitura desses livros, Cat? Bom, isso aí você pode escolher, porque na minha opinião existem 3 possíveis ordens de leitura. Você pode ler na ordem de publicação, que é essa que eu acabei de mostrar, conforme o autor foi escrevendo e publicando. Você pode ler na ordem cronológica de vida do personagem, ou seja, da infância até a idade adulta. E você também pode ler pela famosíssima ordem de mais famoso para o menos famoso, que eu acho que é o que quase todo mundo faz. Geralmente as pessoas começam a ler por Silêncio dos Inocentes, que é o mais famoso de todos, mas não é o primeiro, e vão lendo dali em diante até o menos famoso, que é o Hannibal, A Origem do Mal. Depois que eu explicar para vocês um pouquinho sobre cada livro, você escolhe a ordem que você quiser ler, que você achar mais legal. Eu li na ordem de o que eu encontrei primeiro na biblioteca da minha cidade, há muitos anos atrás. Eu comecei por Silêncio dos Inocentes, depois eu li Hannibal, depois eu li Dragão Vermelho e por último Hannibal, A Origem do Mal. Totalmente fora de ordem. Mas vamos lá então, que eu vou falar sobre cada um dos livros na ordem de publicação, para que você consiga decidir ali e entender esse universo do Hannibal Lecter. A série Hannibal Lecter, ela começou na verdade em 1981 com a publicação de Dragão Vermelho. Dragão Vermelho introduz o personagem do Hannibal. Ele já está preso depois de ter sido julgado e condenado por ter, digamos, aproveitado e jantado algumas pessoas. O outro protagonista de Dragão Vermelho é um agente do FBI aposentado chamado Will Graham, e o Will foi o responsável por prender o Dr. Hannibal Lecter. Acontece que nesse livro o Will é chamado de volta ativa para tentar lidar com um serial killer chamado a Fada do Dente. Só que por alguns motivos ele vai perceber que ele precisa talvez da ajuda da mente do Dr. Hannibal Lecter para capturar esse assassino, e assim ele vai voltar a ter contato com o médico canibal. O Hannibal não gosta do Will, exatamente porque o Will foi o responsável por colocá-lo atrás das grades, então eles têm uma relação muito turbulenta, confusa e misteriosa. O Dragão Vermelho foi adaptado 2 vezes para o cinema. A primeira vez foi em 1986, em um filme chamado Manhunter, em que quem interpreta o Will Graham é o William Patterson e quem interpreta o Hannibal Lecter é o Brian Cox. A segunda adaptação é de 2002, com o Edward Norton como Will e como o Anthony Hopkins no papel principal, interpretando novamente o Dr. Hannibal Lecter. Existe também a série de TV lá de 2015, e a série, gente, ela meio que traz ali a trama de Dragão Vermelho logo no início, mas a série de TV, ela ocupa um pouco de detalhe de todos os livros da série Hannibal, então tome cuidado se você for assistir a série sem ter lido os livros, você provavelmente vai tomar vários spoilers, viu? Vamos para o segundo livro a ser publicado, que é o famoso O Silêncio dos Inocentes. O Silêncio dos Inocentes foi publicado logo na sequência em 1988, e dessa vez quem protagoniza a história é a agente novata do FBI, Clarice Starling. A Clarice é uma agente novata que vai se inserindo dentro de uma investigação em busca de um serial killer chamado Buffalo Bill. A exemplo lá de Dragão Vermelho, o FBI vai perceber que talvez precise da ajuda do Dr. Hannibal Lecter, que continua preso, e eles enviam a jovem e inexperiente Clarice para falar com ele. Acontece que a Clarice é um personagem muito profundo, com muitas camadas, e ela logo vai interessar o Dr. Hannibal. O Hannibal e a Clarice vão se envolver ali numa série de conversas extremamente interessantes, num jogo de gato e rato, onde ele dá algumas pistas muito
muito misteriosas para ela, e a Clarice acaba desvendando o mistério e é levada à frente pelas conversas que eles têm. É o meu favorito da quadrilogia, é um livro muito denso, muito intenso, eu sou apaixonada pelas conversas dos dois, eu gosto dos dois personagens, e é só você ler para entender por que esse livro fez tanto sucesso e acabou meio que dando uma sombra ali em Dragão Vermelho, que foi um pouco esquecido nos holofotes. O livro foi brilhantemente adaptado em 1991 com o Anthony Hopkins no papel do Dr. Hannibal Lecter e com a Jodie Foster no papel da Clarice Starling. O próximo livro a ser publicado é Hannibal. Hannibal foi publicado em 1999 e ele se passa 7 anos depois dos acontecimentos de Silêncio dos Inocentes. Aqui nós vamos ter mais uma vez a Clarice como protagonista. Dessa vez ela está vivendo um momento muito turbulento dentro do FBI, a carreira dela está desandando, as coisas não estão dando certo. O Dr. Hannibal Lecter fugiu lá no final do Silêncio dos Inocentes. Perdão se isso é um spoiler, mas não tem como explicar um pouquinho de cada livro sem dar um spoiler ou outro pequenininho, tá? Ele fugiu lá no livro anterior, ninguém sabe onde ele tá, e assim que a Clarice se envolve em uma série de problemas em virtude de batida do FBI que deu totalmente errado, o Hannibal envia uma carta para ela. Isso ouriça o FBI inteiro que tá atrás dele há anos, e eles resolvem colocar a Clarice de volta no rastro do Dr. Hannibal para ver se eles conseguem finalmente prender ele. Esse é um livro de certa forma polêmico dentro da quadrilogia por causa do final. Muitas pessoas não gostaram dele, acharam o final controverso e não condizente com os personagens, mas particularmente eu gosto muito do final. Eu acho que casa totalmente com o desenvolvimento daquela história, e eu fiz um vídeo, inclusive, explicando aqui porque eu gosto desse livro, quais são os detalhes que eu gosto e que eu acho que foram muito bem escritos pelo Thomas Harris. Esse livro também foi adaptado em 2001 pelo Ridley Scott, e eu particularmente também adoro o clima do livro. É sombrio, é denso, é tenso. O Anthony Hopkins volta para o papel de Dr. Hannibal Lecter, mas a gente tem uma baixa ali, que foi a questão de que a Jodie Foster não quis reprisar o papel dela. Dizem que foi por causa do final do livro que ela não gostou. E entra então a Julianne Moore, que também é maravilhosa, interpretando a Clarice. O único defeito que esse filme tem foi que, na minha opinião, o Ridley Scott foi um pouquinho covarde em não adaptar o final do livro. Ele muda o final do filme, ele dá outro final para o Hannibal e para Clarice, e eu acho que ele devia ter seguido o livro e ter tido coragem para colocar dentro do filme aquele final totalmente desconcertante. E vamos agora para o quarto livro publicado, que muita gente finge que não existe, não aconteceu, mas ele existe. O Thomas Harris escreveu e ele fala sobre o Hannibal, que é o Hannibal, a origem do mal, que foi publicado em 2006. Por que esse livro é tão controverso? Porque ele foi o último livro a ser publicado, mas ele conta a infância do Hannibal. Muita gente disse que o Thomas Harris escreveu esse livro só porque ele queria dinheiro, porque ele queria voltar à fama. Muita gente desconsidera o livro, diz que ele nem faz parte da série, mas ele foi escrito, gente, não dá pra gente ignorar. O Thomas Harris escreveu a história, ele deu um início pro Hannibal e tá publicado. Por isso que ele tá aqui dentro desse vídeo, porque ele faz parte da quadrilogia, quer a gente queira ou não. Particularmente, eu lembro que eu gostei do livro, eu não achei espetacular, e uma das reclamações dos fãs do Hannibal foi o fato de que, na opinião deles, o Hannibal não precisava de uma explicação. Ele é um personagem que ele já se basta dentro do seu mistério. Não era necessário o Thomas Harris voltar para a infância dele para construir uma narrativa de como aquele personagem se construiu, o que existiu, o que fez ele se tornar o que ele se tornou. Mas o Thomas Harris achou que isso era necessário, então ele escreveu Hannibal Rising, e o livro está ali hoje. Eu acho que é interessante que você leia assim esse livro para tentar entender um pouquinho sobre como o Hannibal acabou se transformando no Dr. Hannibal Lecter. Não é o meu favorito dentro da série, mas eu não descarto a existência dele. O ponto central desse livro é contar a infância do Hannibal, os traumas que acontecem com ele lá em 1941 e com a irmãzinha dele, que é a Misha, e como esses traumas têm uma influência direta na construção do caráter do personagem. O livro foi adaptado assim que ele saiu. Ele foi publicado em 2006 e em 2007 ele virou filme. E quem interpretou o jovem Hannibal foi o Gaspar Ulliel, que é esse ator muito jovem que felizmente faleceu, eu acho que em 2022 ou 2021, de um acidente de esqui. A interpretação dele é realmente muito bacana, você consegue enxergar alguns paralelos ali entre o rosto dele e o rosto do Hannibal futuro. Eu achei que realmente foi uma interpretação muito legal. Então, tanto o livro quanto o filme existem, caso você queira fazer a leitura e depois assistir também. E aí, deu para entender agora um pouquinho melhor sobre os livros que fazem parte da série Hannibal e como a história se constitui?
Eu espero que sim. Eu vou deixar para vocês listados aqui embaixo no box, tá? A ordem de publicação. Agora que você sabe um pouquinho mais sobre os livros, eu acho que você consegue decidir qual ordem você quer seguir para sua leitura. Se você quer ler na ordem de publicação, na ordem cronológica do personagem, na ordem do mais famoso para o menos famoso, quem decide é você. O importante é que você saiba quais livros são, quantos existem e como que é mais ou menos a história de cada um. Eu espero ter ajudado vocês, deixado as coisas um pouquinho mais claras. Já tem resenha de Hannibal e de Silêncio dos Inocentes aqui no canal, se vocês quiserem assistir, elas não têm spoilers. E eu e o Hannibal vamos então nos despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.